O 11º grande axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. A perseverança é como o otimismo, sempre teve críticas favoráveis. Se não conseguiu da primeira vez, tente de novo, teria dito um antigo rei inglês, depois de observar uma aranha tecendo a sua teia após vários começos em falso. Para aranhas, com certeza um bom conselho. Para reis, que geralmente nascem ricos, também pode ser. Para pessoas comuns como você e eu, que damos duro para faturar algum, é um conselho a ser considerado muito seletivamente. Há inúmeras áreas da vida em que a perseverança pode nos ser muito útil. Em especulações, porém, embora haja momentos em que é de utilidade, há outros em que pode levar-nos ao desastre. Como um corretor da Merrill Lynch conta a seguinte história. Ao longo de vários anos, até pouco tempo, ele teve uma cliente obcecada com Sears Roebuck. Tinha que ganhar algum dinheiro com esse papel, ainda que isto a levasse à falência. E quase a levou. Apaixonara-se por Sears Roebuck enquanto trabalhava na área administrativa da Universidade de Chicago. A empresa, que tem sua sede em Chicago, sempre fora generosa com a universidade. Uma fabulosa doação foi a editora de Enciclopédia Britânica, que era de propriedade da Sears, mas que, através de diversos acordos e contratos de direitos autorais, fazia desaguar o seu verdadeiro caudal de receita nos sedentos cofres da universidade. Quando soube disto, a nossa personagem ficou encantada. Ainda estudante, resolvera que, se um dia tivesse a investir, só compraria ações de empresas que dessem boas contribuições à sociedade. Beirando os 40 anos, e com algum dinheiro sobrando, resolvera que o que queria era Sears. Não há nada de errado em escolher seus investimentos por critérios como este, desde que não se esqueça de que está no mercado, principalmente, para ganhar dinheiro. Se você rejeita investimentos porque ofendem as suas sensibilidades sociais ou políticas, pode limitar um pouco o seu campo de ação, mas não muito. Existem inúmeras empresas, como a Sears, que são boas cidadãs e, ao mesmo tempo, faturam um caminhão de dinheiro. Quando as coisas andam direito. Para começar, a mulher comprou um punhado de ações da Sears. Infelizmente, o papel não recompensou seu afeto. Por motivos que ninguém, nem antes, nem depois, foi capaz de explicar, nos 12 meses seguintes a clientela resolveu ficar longe das lojas Sears e dos seus famosos catálogos. E não só da Sears, mas dos magazines em geral. As ações dos grandes varejistas como a Sears deram um mergulho. Bem aconselhada, veja o terceiro grande axioma, da esperança, ela liquidou a posição, absorvendo uma perda de 15% a 20%. Guardou o que sobrou no banco. A ação ficou quase um ano na bobeira, nem pra cá, nem pra lá. De repente, para surpresa geral, deu um salto. Passou pelo ponto em que a nossa personagem vendera, e seguiu em frente. Boquiaberta e irritadíssima, ela ficou só olhando. Mais o preço subia, mais zangada ela ficava. Sentia-se traída, seduzida e abandonada. Como ousava a ação fugir dela daquele jeito? Na sua maneira de ver, a ação lhe devia algo. Nossa personagem pôs na cabeça que tiraria algum dinheiro dela, nem que tivesse de lhe torcer o pescoço. Começava a sofrer um ataque de perseverança. Ligou para o seu corretor e o informou de que estava tornando a comprar Sears. O homem discutiu com ela.
A ação estava um pouco alta. Tão alta que o dividendo anula ficaria abaixo de 4% do valor atual da ação, algo raríssimo na história da empresa. Teimosamente, ela insistiu. Queria voltar a Sears, e fazer o papel pagar o que lhe devia. Não pagou. Tornou a cair. E assim foi, durante anos. A decisão de obter um ganho com aquele papel cegou-a para todas as outras oportunidades, outras boas jogadas em que poderia ter entrado. Ela caçava a Sears, no pico das altas e no fundo das baixas, quase sempre perdendo dinheiro, porque a obstinação perturbava a sua visão e não a deixava raciocinar com lógica. Finalmente, em fins de 1982, ela teve a satisfação de possuir ações da Sears quando elas tiveram um bom desempenho. Parece que isto resolveu o problema da mulher. As ações haviam, finalmente, resgatado a dívida que tinham com ela. Mas, será mesmo? Todos aqueles anos que ela estivera caçando a Sears, o dinheiro dela poderia ter estado em outras transações, estas escolhidas a frio, pelos seus méritos e não por teimosia. Algumas dessas transações poderiam tê-la enriquecido. A caça a Sears deixará apenas um pouquinho melhor do que no começo, tendo havido momentos em que, por se recusar a abandonar o papel, poderia ter acabado com pesados prejuízos. Somente por pura sorte é que ela encerrará a sua busca obstinada com um pequeno lucro. É por aí que se orienta um programa especulativo. Não, mas é típico de investidores noviços. Mesmo os especuladores mais experimentados às vezes caçam um investimento, por pura teimosia, resolvidos a tirar leite de pedra a qualquer custo. Por razões que eu jamais entendi, Franklin vivia comprando e vendendo imóveis nos arredores de Morristown, em Nova Jersey, quando deveria estar com a sua atenção noutro lugar. Ele perdera. Page 58. Dinheiro numa transação imobiliária para aqueles lados, e não havia o que o fizesse ficar quieto e largar aquilo de mão. Eu tive o mesmo problema, uma vez, com IBM, e até hoje não fiquei totalmente curado. O diabo da ação me deve um dinheiro, e, embora nem negocie mais com ela, volta e meia eu me imagino comprando ou vendendo IBM a termo e ficando enlouquecido quando sobe e eu não estou na jogada. É humano, mas é besteira. Como é que um papel de investimento pode lhe dever dinheiro? Alguém pode lhe dever. Se a pessoa não pagar, está no seu direito de cobrar, e ficar zangado se o comportamento irresponsável continuar. Porém, se você perder dinheiro num metal precioso ou numa obra de arte, é ilógico personificar o meio de investimento com ideias sobre dever. Não apenas é ilógico, mas pode levá-lo ao comportamento do tipo caçador, que provavelmente vai lhe custar mais dinheiro ainda. Digamos que tenha perdido algum dinheiro em Sears. Claro que está a fim de recuperar o que perdeu. Mas, por que essa recuperação tem de ser com Sears? Um ganho é um ganho, venha de Sears ou de onde for. Não importa onde o conseguir, é dinheiro igual. Com todo um grande e maravilhoso mundo de opções aberto, por que ficar obcecado com o investimento no qual perdeu algum? Por que perseverar em Sears, num momento em que outros investimentos, racionalmente considerados, podem ser mais promissores? As razões da perseverança são emocionais, e não são fáceis de explicar. Conforme observamos, a ideia de dever vem da personificação da entidade especulativa. Esse investimento levou o meu dinheiro. Eu vou
Ficar atrás dele até pegar o meu de volta, ou não me chamo fulano de tal. Junto com isto vão vagos sentimentos de vingança, esse papel vai ver quanto custa me fazer de bobo. E há também o desejo de ter razão. J. A estudado sob outro axioma, no final, provei que estava certo. Todas essas razões emocionais, fervendo no mesmo caldeirão, resultam num estado de espírito no qual o raciocínio do especulador vai para o espaço. Pairar acima dessa tempestade emocional não é mais fácil do que outros ajustamentos internos a que um especulador tem de se obrigar, mas não há como não o fazer. Conforme observei antes, quando estudávamos outra difícil manobra mental, este não é um livro de aconselhamento psicológico, e eu não tenho nenhuma psicanálise instantânea a oferecer. Se você está com problema e não consegue resolver essa história de perseverar numa operação que está dando prejuízo, talvez um papo com um amigo, com a sua mulher ou com seu barman preferido possa ajudar. Um bom concerto ou um cineminha também são capazes de aliviá-lo, de fazer você esquecer seus problemas por algumas horas. Para mim, uma caminhada de uns 5 quilômetros é um santo remédio. Cada um acaba encontrando o seu próprio caminho da salvação. De algum modo, você tem de derrotar essa vontade de perseverar quando a perseverança o está levando para o buraco. O apotegma do antigo rei, no que se aplica à especulação, carece de uma revisão completa. Se não der certo de primeira, ao diabo com ele. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. A técnica conhecida como preço médio é uma das mais tentadoras armadilhas do mundo dos investimentos. É como aqueles sistemas garantidos, sem erro, de ganhar nas roletas, que camelôs vendem nos bares e nas ruas de Atlantic City e Las Vegas. Ao primeiro exame, o sistema parece absolutamente lógico, imbatível. Mas, não é mesmo. Isto aqui deve funcionar, não é? Diz você, encantado, os olhos bem arregalados. O sistema de preços médios é a mesma coisa que esses da roleta, funciona às vezes, se você tiver sorte. Isto, naturalmente, ainda aumenta a atração. Mas é preciso ter cuidado para não acabar enfeitiçado pela coisa. É uma rosa, mas com veneno nos espinhos. Funciona da seguinte maneira: você compra 100 ações da Ulala Eletrônica, a $100 por ação. Não? Considerando a corretagem, para simplificar, o seu custo foi de $10.000. As coisas vão mal, e o preço cai para $50. Você parece ter perdido a metade do seu investimento, e se lamenta. Mas, espere. Nem tudo está perdido. Seu amigo e vizinho, que J. mais ganhou 1 centavo especulando, mas conhece de cor e salteado todos os clichês do mercado, aconselha-o a melhorar a sua posição fazendo preço médio. O que você tem que fazer, diz ele, é comprar mais 100 ações dessa droga, agora pela pechincha de $50 por ação. Aí fica com 200 ações. O seu investimento total é de $15.000. O seu preço médio por ação, então, cai para $75. Mágico. Aceitando o conselho do amigo e vizinho, você consegue fazer uma situação ruim parecer menos ruim. Pondo dinheiro novo na parada, é capaz de fazer com que o dinheiro velho pareça menos idiota. Fazendo assim a média, diz o seu conselheiro, não terá de esperar tanto para sair empatado. Não precisa esperar até o preço do papel voltar a $100. Nas novas circunstâncias,
Só tem que esperar até 75. Uma beleza, não é? Não exatamente. Quando você faz preço médio, tudo o que está fazendo é se iludir. Por mais voltas e cambalhotas que dê, não há como fugir ao fato de que pagou, realmente, $100 por ação nas 100 ações. Page 59. Originais. Comprar mais 100 delas a $50 não modifica este fato. Considerar o preço médio de $75. Pode fazê-lo sentir-se um pouco melhor durante algum tempo, mas não melhora em nada a sua situação financeira. O que toda essa confusa operação pode fazer pelas suas finanças, na verdade, é piorá-las muito. O preço da Ulala caiu de 100 para $50 por ação. Presume-se que o mercado tenha lá suas razões para essa brusca diminuição no valor estimado da empresa. Quais são as razões? Estude-as. Talvez seja M válidas. Talvez a Ulala esteja diante de um longo período de poucos ganhos. Talvez o papel mereça é que se fique um bom tempo longe dele. Se é este o caso, que diabo está você fazendo, comprando mais dele? Em qualquer situação em que se sentir tentado a reduzir seus custos por média, pergunte-se o seguinte: se eu não tivesse um pacote da Ulala a $100, compraria esse papel a 50. É um investimento que eu escolheria hoje, baseado apenas nos seus méritos. Se as respostas forem negativas, pare de jogar dinheiro sadio num negócio doente. Você pode concluir que as respostas são positivas. Como diz o 10º grande axioma, frequentemente é bom negócio ir contra a maioria. Talvez os seus cálculos o convençam de que os problemas da Ulala não durarão tanto quanto todo mundo pensa, e que o nível de $50, portanto, é uma verdadeira pechincha. Pode acontecer. Mas, certifique-se bem de que não se trata apenas de um desejo mágico seu. Se anda atrás de pechinchas, a Bolsa de Valores e outros mundos especulativos vivem cheios delas. Antes de despejar esses $5.000 no segundo lote de Ulala, pergunte-se, por que neste investimento em especial? De todas as pechinchas que andam por aí, será esta a que me parece mais promissora? Ou estarei apenas tentando me sentir um pouco melhor, fazendo preço médio? Como a perseverança de modo geral, e aqui estamos falando de uma de suas variantes, isso de preço médio é capaz de toldar o seu raciocínio. Decidido a tirar as suas Ulala da lama, você se concentra em Ulala, em detrimento de qualquer outra especulação que pode ser muito melhor. Perdeu dinheiro em Ulala, e quer apanhá-lo de volta. Mas, como perguntamos antes a propósito de Sears, por que o ganho tem de vir de Ulala? Não importa de onde venha, sempre será dinheiro, aceito em qualquer lugar. Livre-se dessa obsessão por Ulala, e ampliará enormemente o seu campo de escolha. Suas chances de obter o ganho que procura serão muito aumentadas. Outro problema criado por essa dança de preços médios é que ela o leva a não prestar atenção no importante. Terceiro grande axioma, da esperança. Quando o barco começa a afundar, não reze. Abandone-o. Conforme observamos ao estudar esse axioma, a decisão de absorver um pequeno prejuízo, e fazê-lo rapidamente, não é uma decisão fácil e pode ser extremamente penosa. Ficam-se procurando desculpas para não o fazer, e uma das desculpas é de que se vai dar jeito em tudo reduzindo o preço pela média. Ora, eu não preciso liquidar esta posição agora. Não tenho que fazer nada agora.
Se o preço cair muito, eu compro mais um punhado, e faço preço médio. E lá fica você no convés do barco, valentemente recusando-se a se mexer, enquanto as águas vão subindo à sua volta. Faz algum sentido? Não, mas você estava a fim de uma desculpa para não se mexer, e foi o que aconteceu. Numa hora de medo como a em que se encontra, não se espera que você examine a sua desculpa a fim de verificar se é lógica. Franklin conheceu um camarada que chegava a convencer-se a ser feliz quando as suas especulações iam por água abaixo. Se ele comprava alguma coisa e o preço caía, o sujeito comprava mais e fazia preço médio. Mais caía o preço, mais ele comprava e mais baixo ficava o seu preço médio e mais feliz ele ficava. Era um truque psicológico complicado, mas ele vivia contente. Rico, porém, não? Durante anos, ficou preso a alguns maus negócios, fazendo preço médio continuadamente, e sempre acreditando que estava sendo espertíssimo. Estratégia especulativa. Uma rápida revisão do 11º grande axioma. O que aconselha a fazer com o seu dinheiro? Diz que perseverança pode ser uma boa ideia para aranhas e rês, mas para especuladores não é lá essas coisas. Certamente, você pode perseverar nos seus esforços para aprender, melhorar e ficar mais rico. Não caia, porém, na armadilha de perseverar numa tentativa de arrancar um ganho de uma única especulação. Não saia caçando um investimento por teimosia. Rejeite qualquer sensação que um determinado investimento lhe deve alguma coisa. E não engula a ideia, tentadora porém falaciosa, de que é possível melhorar uma situação ruim fazendo preço médio. Dê importância à liberdade de escolher investimentos apenas pelos méritos deles. Não abra mão dessa liberdade a troco de ficar obcecado com uma transação que não deu certo.